Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Laque, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais um módulo muito importante. Hoje nós vamos de Lei Orgânica do município de Cuiabá. Gente, papo reto, essa é a nossa primeira aula, nós teremos ao todo aí 7 ou 8 videoaulas exclusivas para vocês. Gente, papo reto, se você estudar, se você assistir essas videoaulas, se você fizer as devidas anotações, eu garanto para você que você terá todas as condições de acertarem todas as questões de prova de todas as bancas de concurso sobre esse assunto. Sabe por quê? Porque eu, professor Laque, nós iremos percorrer essa lei orgânica artigo por artigo. Então não tem jeito, o conteúdo da sua prova estará dentro das nossas videoaulas. Isso eu chamo de eficácia educacional. Nós aqui da Lá Concursos, eu principalmente, professor Laque, eu me preocupo muito com isso, tá certo? Outra coisa, tá? Esse foco dessa aula é um foco um pouco ampliativo, tá? Então, se você estudando aqui a lei orgânica, diretamente, tá? Diretamente, não indiretamente, você estará estudando alguns assuntos importantes da Constituição Federal. Então, ou seja, você vai estar estudando 2 em 1. Claro que você não vai estudar toda a Constituição Federal, porque aqui o foco é município, mas nós temos o princípio da simetria. Outra coisa importante, tá? Essa videoaula de lei orgânica, né, ela serve de base também para outros municípios. Então você não perde, tá? Então vem comigo, vamos lá, lei orgânica. Eu quero falar para você, professor, o que é lei orgânica, né? Vamos lá, lei orgânica, né? Então quem que fazer uma explicação para você da seguinte forma, né? Nós temos aqui hoje no Brasil, né? No Brasil, nós temos no Brasil, vou pegar aqui um canetão bom nosso aqui, tá? Nós temos no Brasil, tá, a famosa Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988, né? Essa Constituição Federal de 1988, tá? O que acontece, né? Essa Constituição Federal de 1988 é a nossa carta magna mais importante, a nossa legislação mais importante no Brasil. E essa Constituição de 1988, tá? Ela tem um cara, ela tem um poder. Esse poder é chamado poder constituinte, poder constituinte derivado. Derivado. E esse poder de constituinte derivado, ele tem 3 tipos de poderes, né? Ele tem, primeiro, o poder constituinte derivado decorrente, tá? Vamos começar pelo reformador. Ok? Revisional e o decorrente. Professor, o que significa o poder constituinte derivado reformador? É a capacidade que a própria Constituição deu de quê? De alterar a Constituição através do Instituto Emendas. Ô, professor, olha, ó, constitucionais, beleza? Então aí, nós temos aí quase 130, mais de 130 aí, emendas à Constituição. É o quê? Emendas à Constituição, tá? O que é o poder revisional? Poder constituinte, a própria Constituição trouxe o quê? A capacidade da Constituição ser revisada. Ela foi revisada 5 anos depois da sua promulgação. Beleza. E o poder constituinte decorrente, né? Esse que nos interessa, né? Esse que nos interessa, ó. O poder constituinte derivado decorrente, tá? Consiste na possibilidade que os Estados-membros têm, em virtude de sua autonomia político-administrativo, autogoverno, autolegislação, autoadministração e de auto-organizarem por meio de suas respectivas constituições estaduais, sempre respeitando as regras limitativas, né? Ou seja, esse poder de constituinte derivado, tá? É claro, você sempre o quê? No topo da Constituição, autorizou aqui, né? Ao quê? Aos entes federados instituir a sua Constituição estadual.
ok? E os municípios dos estados, em consonância com a Constituição, as suas leis orgânicas. Aí, pronto. Professor, para a prova, professor. Para a prova. Então, para a prova, você vai ter que saber o seguinte, que a lei orgânica, ele faz parte do quê? Ele é decorrente, ele é o quê? É um resultado do poder constituinte derivado decorrente. Então, segue a simetria. Então, nós temos aqui, tá? Vamos colocar aqui, né? O Brasil, né? Como um todo, a República, né? Então, nós temos o quê? A Constituição da República Federativa do Brasil. Os estados. Cada estado tem a sua Constituição estadual. E nos municípios, nós temos o quê? As leis orgânicas. Pronto. Primeira informação importante que isso pode ser cobrado na prova. O candidato, o aluno, tem que saber que a Constituição do município, cada município tem a sua Constituição. E a Constituição do município chama-se Lei Orgânica. Aí, Lei Orgânica. Então, que é decorrente do poder constituinte derivado decorrente, tá? Aí, decorrente da Constituição Estadual. Pronto. Essa é a primeira informação importante que o aluno tem que saber. Por que são leis orgânicas, né? Ok, fechou, vamos continuar. Essa aula aqui é cheia de gatilho mental, na qual o aluno, na hora que resolver as questões, ele vai ter aí um insight muito grande, né? Ele vai ter um insight muito grande. Então vamos lá, seguindo, né? Então aqui, tá? O estado de Mato Grosso, Câmara Municipal de Cuiabá. Aí, Estado de Mato Grosso, Câmara Municipal de Cuiabá, Lei Orgânica do município, né? Aí, ó, Lei Orgânica do município. Professor, outra coisa importante, tá? Lei orgânica. Lei. Ué, professor, eu conheço o seguinte, professor. Todas as leis, né, têm números. E aí? A lei orgânica não tem números, tá? Como é que funciona aqui no município? Então, você tem aqui, ó, a lei orgânica, que é a lei orgânica, que é a Constituição, ó, que é uma só, né? E daqui vai derivar as leis municipais e vai derivar as leis complementares municipais. Que nós, no momento oportuno, no processo legislativo, a gente vai estar aprofundando. Então, outra informação importante. A lei orgânica não tem número. Tá? A lei orgânica não tem número. Tá aí, beleza, né? Ok. Tá? A lei orgânica não tem número. É o que? A Constituição. Ela separa... poderia muito bem, né, por questão de a Constituição Federal, falar, não, vai ter a Constituição do município, né? Mas é a lei orgânica. Agora é o seguinte, tem o princípio... Nós temos outros princípios, né? O que acontece, né? Você tem aqui, tá? Você tem um escopo, né? Você tem um escopo, tá? Você tem um escopo aqui, né? Você tem a Constituição Federal, tá? A Constituição Federal, ó, a Constituição da República Federativa do Brasil, beleza? Aqui, ó, certo? Ó, ok? Aí você vai ter aqui, ó, a Constituição Estadual e você vai ter a lei orgânica, tá certo? Há uma hierarquia, tá? Então, a lei orgânica tem que obedecer à Constituição Estadual e tem que obedecer o quê? A Constituição Federal. E a lei não podem contrariar em nada, beleza? Então, tem aí, tem o quê? O poder limitante. No topo está a Constituição Federal, tá? Então, vai reduzindo o escopo de atuação de cada lei, tá? Beleza, né? Então, isso aqui tem que seguir, tem que saber isso, né? Então, professor, é a Constituição do município. A Constituição do município vai decretar a independência do município de Cuiabá. Pode? Claro que não pode. Claro que não pode. Por quê? Porque a Constituição Federal veda isso. Veda isso. Ele é um ente federado. Então, nós temos os 3 entes federados aí, o município. Ok? Fechou. Professor, como é que está estruturada essa lei orgânica, né?
Aí nós temos um outro princípio, tá? Nós temos um outro princípio que se aplica aí às leis orgânicas, que chama-se princípio da simetria. Professor, o que é o princípio da simetria? Parecido, igual. Então a Constituição Federal tem uma estrutura, beleza. O que acontece? Pelo princípio da simetria, a Constituição Estadual, pelo princípio da simetria, ela tem que aproximar o máximo possível da estrutura federal. E pelo princípio da simetria, o município tem que se aproximar o máximo possível da Constituição Estadual e da Constituição Federal. É o princípio da simetria. Então, o que acontece? A Constituição Federal, a Constituição do Estado do Mato Grosso e todas as outras constituições e todas as outras leis orgânicas do Brasil todo, são todas elas organizadas por títulos, né? E aí, professor, você pega aí, ó, o primeiro título da organização das disposições preliminares, das organizações dos poderes, tem um título disso lá na Constituição Federal e do Estado também. Título 3, do governo municipal e da administração pública, tem lá uma seção da administração pública no governo federal, né, na Constituição Federal. Do sistema tributário financeiro dos orçamentos, da ordem econômica, da educação e da saúde, do meio ambiente e do desenvolvimento urbano e as disposições gerais e transitórias, né? Então, a nossa lei orgânica é toda ela dividida em títulos. E nessa aula, nós vamos fazer duas coisas. Essa parte, eu vou apresentar para vocês a lei orgânica, isso aqui é a apresentação da lei orgânica para vocês, e nós vamos aproveitar e trabalhar o título primeiro, que é das disposições preliminares. Como é que vai ser a organização das nossas aulas, né? Na próxima aula, eu vou gravar uma aula do título 2, que é da organização dos poderes. A próxima aula, ou seja, cada título, nós teremos uma aula específica. Cada título nós teremos uma aula específica e as disposições gerais e transitórias vai ser para fechar com chave de ouro. Ou seja, pela minha programação, nós temos aí 8 aulas, né? 8 ID de aulas diferentes. Agora, o que pode acontecer? Por exemplo, o título 2. O título 2 ele é enorme, então eu posso estar subdividindo em partes dentro dessa aula para melhor entendimento. Bacana? Vamos lá. Ok, e agora, professor, quero aprofundar, estou apresentando para vocês a nossa lei orgânica. Outra informação importante, você tem que saber, lei orgânica. Então a lei orgânica ela é dividida por título, e cada título vai trazer um assunto a ser discorrido, né, a ser trabalhado. Então nós teremos 8 videoaulas. No título primeiro, por exemplo, dessa aula, nós vamos trabalhar o conteúdo do município e a competência do município. Tá? O conteúdo do município, né, do município e da competência, eu digo para vocês que é muito próximo a todas as leis orgânicas do Brasil todo, de todos os municípios. Né? Então é muito próximo. Né? Então se você estudar isso aqui e você quer fazer um trabalho, você quer entrar na vida de concurseiro, tá? Você quer entrar na vida de concurseiro, isso aqui é muito importante, principalmente de município. Né? Então nas disposições preliminares, a gente vai trabalhar hoje do município. São 3 artigos e vamos trabalhar 2 artigos da competência do município, que compete o município. Né? O título 2, ele fala das organizações dos poderes. No município, nós temos o quê? 2 poderes. Somente o poder legislativo e somente o poder executivo. Tá? Você vai lá na Constituição Federal, no artigo 2º, ele fala assim, são poderes independentes e harmônicos entre si. O poder legislativo, judiciário e executivo. Na União, nós temos o que então? Na União, na Federal, nós temos 3 poderes. Justiça, executivo e legislativo. No Estado, nós temos 3 poderes também. Tem a Justiça Estadual, que é o Poder Judiciário, tem um Legislativo Estadual, que é a Assembleia Legislativa, e tem um Governo do Estado, que é o Poder Executivo. Agora, no município, atenção, no município não há poder judiciário, tá? No município não há poder judiciário. Então, no município há 2 poderes. E, claro, a lei orgânica, que é a Constituição do município, ele vai detalhar cada um desses poderes. Por exemplo, ó, poder legislativo vai falar da Câmara Municipal, vai falar da mesa diretora, vai falar das atribuições da Câmara Municipal, vai falar dos vereadores e vai falar do processo legislativo. Poder executivo. Claro, vai falar de quem? Do chefe e do vice, do prefeito e do vice. Vai falar das atribuições do prefeito e as hipóteses de perda e extinção do mandato do prefeito, né? Que é a Constituição do município, a lei orgânica do município. Né? Isso aqui é o título 2.
O título 3, ele fala do governo e da administração pública. Ele vai trazer os princípios que vão reger a administração pública no município como um todo, tanto no Poder Legislativo quanto no Poder Executivo. Vai tratar dos servidores públicos municipais, da publicidade dos atos, das obras e serviços municipais, da divisão política e geográfica do município, claro, um patrimônio do município. É da administração pública, né? Bem interno mesmo, né? O próximo título, que é o título número 4, é do sistema tributário, financeiro e orçamentos. Falou em tributário. O capítulo 1 vai falar das receitas. O capítulo 2 do planejamento municipal. Né? Aqui vai falar de orçamentos, né? Claro, né? E o 3 da execução e fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Na receita, vai falar de disposições gerais, dos tributos, das limitações do poder de tributar, da participação do município nas receitas tributárias, muita cópia aí da Constituição Federal. Do planejamento municipal, vai falar das disposições gerais, da cooperação das entidades de planejamento do sistema planejamento municipal, dos orçamentos, das vedações orçamentárias. E, finalmente, o capítulo 3º, a gente trata da execução e fiscalização contábil, financeira e orçamentária, que lá na Constituição está consagrado no artigo 70 a 75 da Constituição Federal. Né? Vamos seguir. Da ordem econômica, somente um capítulo. Próximo título, da educação e da saúde. Então, a gente vai tratar aqui da educação, capítulo 1º, tá? Aí ele vai trazer aqui da cultura, esporte, né? Capítulo 2 do desporto, que é do esporte. Aí a seção dos deficientes e idosos. Da saúde, princípios fundamentais da saúde, modelo de assistência, modelo de serviços, da gestão da saúde. E vai falar do financiamento e do orçamento da saúde, né? Ele vai falar da Seguridade Social, né? Seguridade Social, né? Aí vai falar, título 7, né? 7, ele vai falar do meio ambiente e do desenvolvimento urbano. Capítulo 1, meio ambiente. Disposições gerais, recursos minerais, recursos hídricos. Desenvolvimento urbano. Disposições gerais, habitação e do saneamento, transporte, política agrária, política industrial e comercial, cooperativismo. E a última aula, nós iremos trabalhar aí sobre as disposições gerais e transitórias, né? Então essa é a apresentação para vocês da nossa, essa é a apresentação da Lei Orgânica do município de Cuiabá. Beleza? Ok. Aí nós temos um preâmbulo, né? O que é um preâmbulo? O preâmbulo faz parte da Constituição. Tá? Preâmbulo, tem um preâmbulo federal, tem um preâmbulo do Estado também. O que ele fala? Ele faz uma carta, ele faz as razões por que dessa Constituição, né? Dessa Assembleia Constituinte, né? Dessa lei orgânica. Então ele fala, olha só, nós. Quem é esse nós? Esses nós, né? Esses nós aqui são os vereadores constituintes. Olha, os vereadores constituintes. Quem são esses constituintes? Aqueles que aprovaram a lei orgânica. Constituintes, tá certo? Os vereadores constituintes, aí, ó. Nós, representantes do povo cuiabano, claro, poder do povo, auxiliados pela sociedade civil organizada, que participou de vários fóruns, por determinação da Constituição, por determinação constitucional, qual Constituição? Federal, reunidos em Assembleia Municipal Constituinte. Então, o que acontece? Para se aprovar, tá? Para se aprovar uma Constituição nova, uma lei orgânica, ela tem um poder constituinte originário, tá? Originário, que vai se fazer a primeira Constituição. Então teve isso, né? De onde que veio, gente, essa Assembleia Municipal Constituinte, né? Olha só, o que acontece, né? Nós temos um marco, tá? Aqui é a linha do tempo, tá? Bem aqui, em 1988, né? Nós tivemos a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil. E aí, professor, a partir desse momento aqui, tá? Nós temos o quê? O novo, né, marco jurídico. O novo marco jurídico. Houve o quê? Houve uma mudança na ordem constitucional. E automaticamente, né, uma das consequências da promulgação da Constituição de 88 foi o quê? Foi a constituição da Assembleia Constituinte dos Estados, aí, ó, estados e dos municípios.
Tá? E eles, cada um fazendo a sua Constituição em conformidade e de acordo com a Constituição de 1988. Tá? Então foi um novo marco jurídico no Brasil. Tá? Então nós tivemos aí outra coisa. Todas as leis aqui, que daqui para frente, elas têm que ser o quê? Elas têm que estar de acordo com a Constituição. Se elas não estão de acordo com a Constituição, elas são inconstitucionais. Ah, professor, você pega uma lei, tá? Que foi elaborada em 1946. Beleza, né? O Código Penal, por exemplo, né? O que acontece? Ela perdurou. Chegou aqui, vai analisar. Essa lei contraria a Constituição? Não. Então ela vai ser o quê? Reexcepcionada. Aí. Ou seja, é o novo marco. Tudo é o novo marco, né? Então, por isso que faz a Assembleia Nacional Constituinte, tá? Então, a Assembleia Nacional Constituinte decorre aí de uma atitude aí, de algo que aconteceu. No caso aqui do município de Cuiabá, tá? Foi o quê? Foi a Constituição de 1988. Ah, professor, o que você quer falar? Quero falar o seguinte, que antes dessa lei orgânica de 90 do município de Cuiabá, já havia outra lei orgânica. Que essa outra lei orgânica, ela foi o quê? Ela foi revogada por essa nova ordem municipal. Então, a lei orgânica aqui traz também uma nova ordem municipal. Aqui, ó, Assembleia Municipal Constituinte, para organizar legalmente a cédula federativa democrática, buscando, nesse mister, assegurar o exercício pleno dos preceitos vislumbrados nos textos superiores, Constituição Estadual e Federal, assim como dentro do princípio autônomo acelerar reformas e avanços na estrutura do município, estrutura municipal, para o desenvolvimento global do homem que aqui vive e de sua terra, integrando-os às demais unidades do território mato-grossense e, no Brasil, promulgamos sobre a proteção de Deus esta lei orgânica do município de Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso. Olha aí. Promulgamos, sobre a proteção de Deus, esta lei orgânica do município de Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso. Então, esse aí é o preâmbulo, Esse cara aqui é o preâmbulo da lei, Da lei orgânica. Existe um preâmbulo da Constituição Estadual e também existe um preâmbulo aí da Constituição Federal. Beleza? Então vamos lá, vamos começar, Então, esse título das disposições preliminares tem 2 capítulos. Ele fala do município e das competências. O que o município está autorizado a fazer? Vamos falar do município, a estrutura do município. Quem que é o município de Cuiabá? Olha lá, artigo 1º. Cara, esse artigo 1º é igual a todas as leis orgânicas do Brasil. Ó, o município de Cuiabá, claro, muda aí o nome, Capital do estado de Mato Grosso, é pessoa jurídica de direito público interno. Olha aí, Direito público interno, tá? E aí, professor? Cara, aí você tem aqui, direito público interno, tá? Direito público, o que significa isso? Que não é uma empresa privada. Existe pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado, que é público, Claro, faz parte da administração pública direta. Interno. Porque você tem pessoas de direito público interno e externo. Aqui é interno. Interno dentro da República Federativa do Brasil. Olha só, o município ele é dotado pela autonomia política, administrativa, financeira e legislativa. Professor, o que significa essa autonomia política, administrativa, financeira e legislativa, Se você for pegar a Constituição Federal, na Constituição Federal fala o seguinte, Constituição da República Federativa do Brasil. República Federativa do Brasil. Então, esse federativo significa o famoso Pacto Federativo. Famoso Pacto Federativo, tá? Nesse pacto federativo, Nesse pacto federativo, concedeu à União a sua autonomia política, concedeu à União a sua administrativa, financeira e legislativa, e também concedeu aos estados e municípios, dentro da sua área de abrangência, tá certo? O quê? Autonomia política,
O que é autonomia política? A forma de ele se organizar, a forma de administrar financeira e legislativa. É o pacto federativo. Tá? Então, isso aí é o pacto federativo. Tá? Tem essa autonomia. Então, o município é um ente da federação. O município é um ente da federação, o Estado é um ente da federação. Tá? E cada ente da federação ele vai o quê? Vai exercer a sua autonomia política, administrativa, financeira e legislativa. Só que tem um detalhe. Essa autonomia dos entes federados não é absoluta. Por que não é absoluta? Porque ele sofre restrição. Qual que é a restrição? A hierarquia. Já disse para vocês, ó. Nos termos consagrados pelas constituições federal. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e inicialmente eu quero pedir desculpas porque atrapalhei os seus estudos, mas essa videoaula que você está assistindo é uma videoaula demonstrativa do nosso site da Lac Concursos. Eu digo para vocês que nós aqui da Lac Concursos estamos fazendo a melhor preparação para o concurso da empresa cuiabana de limpeza pública de 2022, edital publicado, edital na praça. Nós temos 9 cursos online, cursos de nível médio, nível superior, a partir de 10 parcelas de R$25. Cara, papo reto com vocês, vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você vai gostar, você não vai se arrepender, porque você vai ter toda a nossa dedicação e empenho, e nós estaremos juntos nessa caminhada. Um forte abraço e espero vocês. Clique lá.